meu Pai. Pai, que os nossos corações venham estar abertos, os nossos ouvidos venham estar atentos à Tua voz, meu Pai. Meu Pai, que o Senhor venha falar aos nossos corações, meu Pai. Que o Senhor, meu Pai, venha usar o Teu servo como o Senhor quer, meu Pai. Papai, que o Senhor guarde os sonhos, os projetos, a família, meu Pai. Pai, eu entrego ele nas Tuas mãos, meu Pai. Que o Senhor venha falar aquilo que Tu queres, não aquilo que nós queremos ouvir, meu Pai. Tens liberdade, Senhor, no nosso meio, mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Amém, meus irmãos? Amém. Queria dizer um saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém. Amém. Quem está feliz com Jesus? Glória a Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, eu amo criança, né? Mas pensa uma coisa, não é difícil, né? É um pouco complicado pregar para criança, né? Mas Jesus vai me dar graça. Amém. Né? O nome do Senhor será glorificado. Aleluia. No nome de Jesus. Amém, crianças? Amém. Oh, glória. Amém? Cadê o Davi? Amém, Davi? Senta aqui. Isso. Muito bem. Eu convido os irmãos a abrir a Bíblia, por gentileza. A saudação do meu amigo, pregador, evangelista Rafael, confirmou a mensagem. Irmão, eu prego faz desde meus 9 anos, mas pensa num dia difícil para achar a mensagem, foi hoje, né? Eu revirei a Bíblia, né? Estudei vários livros, vários versículos, e nada, né? E quando eu cheguei aqui, Deus falou, Mateus. Eu falei, Deus, se alguém tiver a oportunidade de falar sobre Mateus, aí eu prego, aí é o Senhor. E aí meu amigo evangelista, pregador das nações, Rafael, teve a oportunidade, né? E quando ele falou Mateus, aí Deus falou, eu já te dei a sua resposta. Amém. Né? Então, eu louvo a Deus pela vida do meu amigo pregador, né? Evangelista Rafael, que Deus possa abençoar ele em nome de Jesus, né? Levita Edmilson, nosso irmão Lucas, nosso irmão Tiago, irmão Pedro, um moço sério, difícil de fazer rir, é o Tiago. É praticamente impossível, mas o palhaço Pipoquinha conseguiu. Amém! Então eu quero louvar a Deus pela vida de vocês que me acompanham nessa noite, no nome de Jesus. Quero louvar a Deus também pela vida do meu amigo, né? Palhaço Pipoquinha. Deus abençoe você, no nome de Jesus. Quero louvar a Deus pela vida das crianças, amém? Amém. Você está feliz? Não, Davi. Põe hoje, Davi. Não? Fez arte hoje? Não? Muito bem. Pode fazer arte não, tem que obedecer a mamãe e o papai. Papai nem te bate. Tem que obedecer sempre a mamãe e o papai para que não venha pagar o preço depois. Ao vivo é assim mesmo, depois o sermão corta. Amém? Eu quero louvar a Deus pela família da Brenda também, que Deus possa abençoar vocês, em nome do Senhor Jesus. Quero louvar a Deus pela vida desse bebê bonito, forte, eu esqueci o nome dele. Como é que ele chama? Antônio. Rapaz do céu, Antônio, jogador de futebol, camisa 18, seleção brasileira, joga muito. Isso é usado por Deus. Que Deus possa abençoar a vida do Antônio, no nome do Senhor Jesus. Do pastor também, dessa igreja, né? No nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Amém? Amém. Evangelho de Mateus, capítulo de número 8, versículo é o de número... Não, perdão. Evangelho de Mateus, capítulo número 18.
E o versículo é o de número 4. Amém? Amém. Vamos colocar de pé, por gentileza, referência à palavra de Deus. Eu vou estar lendo para ganhar tempo, no nome de Jesus. Na minha Bíblia está outra tradução. E disse-lhe Jesus: então somente para adentrar no reino dos céus, eu digo, porém, que tem que ter um coração como de uma criança. Amém? Amém. Você aceita dando glória a Deus? Glória a Deus. Na sua Bíblia está outra tradução, Rafael? Leia. Versículo 4. Ele, porém, respondendo, disse: não tens lido que aquele que o fez do princípio macho e fêmea os fez? Amém? Quantos podem dar glória a Deus por essa Glória a palavra? Deus. Eu quero que os irmãos prestem bastante atenção, porque essa mensagem ela vai falar tanto para as crianças, mas você também quer adulto, você também quer pai, quer mãe, vai falar muito com a gente. Eu não sou ainda, né? Um dia eu vou ser, então vai servir para mim, obviamente. Amém? Amém, Davi? Está com sono? Não? Não acabou suas energias, não? Mais ou menos, sua cabeça está doendo, mas você vai melhorar, vai passar, viu? Em nome de Jesus. Amém? Amém, Jesus. Glória a Deus. Irmãos, quem foi que na verdade fizeram uma pergunta para Jesus, né? Não foi nada mais, nada menos do que Pedro, né? Pedrão, meu amigo, gosto muito de Pedro, né? Pedro era terrível, né? A Bíblia fala que Pedro ele era possível, né? Uma pessoa que é possível, só Jesus para ter misericórdia, né, irmãos? Hoje eu vou pregar diferente, amém? É culto das crianças. Você quer me ver pregar sério, amanhã eu vou pregar lá em Franca, aí você vai lá, mas o pastor não vai deixar porque tem culto na congregação dos irmãos, amém? Amém. Irmãos, Pedro ele chega para Jesus e ele fala assim: Senhor, quem é maior no reino dos céus? Aí Jesus ele pega uma criança e usa ela como exemplo. Ele fala assim: ó, eu porém vos digo que para ser o maior no reino do céu, o coração tem que ser como de uma criança. Porque senão não pode adentrar, não pode herdar o reino dos céus. Amém. E às vezes na nossa vida é assim, né? Eu estava vendo os meninos pulando, cantando, né? Saltitando, e eu estava falando: Senhor, como eu queria que às vezes a minha infância fosse assim, porque a minha infância, eu tive uma infância muito diferente do que muitas crianças têm hoje, né? Sempre fui criado assim na linha, sempre, desde pequeno, Murilo tinha que estudar, né? A minha família, tanto por parte de mãe como por parte de pai, eu vim do berço evangélico, né? Mas quando na minha criança, quando eu era criança, né, na minha fase de criança, eu fui para a católica. Então na católica eu aprendi do jeito mais difícil orar, que era sem Pai Nosso, sem Ave Maria. E se reclamasse era de joelho no milho. E se reclamar, jogava mais trem. Aí não era só o milho, né, Rafael? Aí era arroz, era feijão. Era assim, a minha infância, eu fui criado assim, né? E não podia chorar na igreja, na missa, não podia reclamar. Às vezes quando eu ia lá porque eu ia muito com a minha avó, né, por parte de mãe, e com as minhas tias. Então se eu corresse para minha avó, eu sabia que ela ia me beliscar. E se eu corresse para minha tia, eu sabia também que ela ia me beliscar, Davi. E eu falava: Senhor, eu estou perdido. Então a única opção que eu tinha, eu lembro que eu ia para uma salinha cheia de santo. Eu entrava lá dentro, o padre
padre falava para os coroinhas ia me colocar lá dentro, porque eu não parava na igreja, era igual Davi, né? Era possível, né? Era muito reto, sincero demais, né? E fazia um monte de perguntas para o padre, para quê? Adorar isso aí, né? E às vezes, a causa da minha sinceridade, e eu era uma criança, e às vezes, por falta de sabedoria deles, eles me pegavam e me trancavam dentro de uma sala, e lá eu ficava lendo a Bíblia católica inteira, todas as missas, todo dia que eu ia lá, perante o ano todo. Mas eu agradeço a Deus por isso, e é por isso que eu amo a palavra. Amém. Porque se eu não fosse criado assim, ensinado assim, às vezes hoje eu não seria um pregador. É verdade. Se eu não fosse ensinado a orar desde pequeno da maneira certa, às vezes hoje eu não estaria pregando. Sim ou não? Sim. Eu quero dizer para você que é pai, para você que é mãe, o cérebro da criança, eu posso te falar isso, eu posso afirmar isso, que eu estou fazendo pediatria infantil e psicologia. O cérebro da criança, ela tem uma forma que se chama triangulação. Essa triangulação, ela vai do tédio, que fica em cima, que fica na ponta do triângulo, ela fica do tédio, daí ela vai para a imaginação. E da imaginação, ela vai para a criatividade da criança, para a atividade da criança, que fica na outra ponta. Quem está me ouvindo, diga amém. Amém. E você que é pai, você que é mãe, por favor, no nome de Jesus, pelo amor de Deus, eu não estou te proibindo de nada não, mas eu sei que tem filho, por favor, coloca um curto tempo, um curto prazo, os seus filhos mexer nas redes sociais, porque rede social afasta o seu filho de Deus. É verdade. Televisão, videogame, tudo isso afasta o filho de Deus. O celular, a tecnologia é bom, sim ou não? É. Jesus diz: muita coisa é lícita para mim, mas nem tudo me convém fazer. Se não convém, porque a gente faz. É verdade. Sim ou não? Sim. Se não convém, porque a gente faz. É igual eu, na casa da minha avó tem duas crianças, o Raul e a Maria Clara. Hoje eles não puderam vir, né? E o Raul é o mais velho, a Maria é mais novinha. E a Maria, ela é a única menina da família. Porque na minha família, por parte de mãe, tem 8 netos homens e uma menina. Então a Maria, ela é o xodó. Maria, ninguém pode com ela, ninguém pode mexer com ela, ela é o xodó. Todo mundo ama a Maria, todo mundo gosta da Maria. E só que desde pequeno, desde quando eles tinham 2 anos de idade, eu sempre ensinei eles a orar. Eu sempre ensinei eles a agradecer a comida, agradecer o alimento. Eu sempre ensinei eles a ajudar a minha avó. Quando eles tinham 2 anos de idade. Hoje a Maria vai fazer 7, o Raul vai fazer 8. Desde os 2 anos de idade, eu sempre ensinei eles a ajudar minha avó, a orar, a ser responsável, a abrir porta, a fechar porta, a não conversar com estranho, a não pegar nada de estranho, a ser bom, a respeitar, a amar, todas essas coisas, porque foi o que foi passado por mim, foi o que foi ensinado por mim. Quem está me ouvindo, diga amém. Amém. Porque eu não fui criado com os meus pais. Eu fui criado um pouco com a minha mãe e um pouco com meu pai. Então, como a minha mãe e meu pai eram separados, então quando eu ia com meu pai, ele me ensinava um jeito, sim ou não? Sim. Então, quando eu ia com a minha mãe junto com a minha avó, com as minhas tias, com a minha família por parte de mãe, eles me ensinavam de outro jeito. E pensa numa criança que ficou muito confusa, era eu. Pensa numa criança que não sabia de nada. O único amor que eu tinha era o amor da minha mãe, era o amor das minhas tias, era o amor da minha avó, mesmo às vezes ele sendo duro comigo.
Mesmo às vezes ele sendo meio rígido comigo, mas para mim aquilo lá é um amor. Glória a Deus. Né? E às vezes eu lembro que eu pedia uma ou outra coisa para meu pai. Eu passei metade da minha infância inteira no hospital, indo em médico, que até hoje eu tenho trauma de hospital. Eu não vou no médico de jeito nenhum. Eu falo para minha mãe, falo para minha família inteira. Eu falo, só me leva no médico se eu estiver morrendo. Caso contrário, eu não vou. Eu falo desse jeito. Mas aí, né, a gente tem que cuidar da nossa saúde. Sim ou não? Sim. Mas às vezes tem a minha médica, meus médicos sempre me ligam, né? Vão me dar puxando de orelha. Murilo, você tem que fazer uns exames. Murilo, tem que ver. Aí junta minha mãe, junta os médicos. E aí eu acabo indo, né? E às vezes eu olhava para o meu pai, e o meu pai, infelizmente, ele, pelo que eu sei, eu não sei porque o Espírito Santo está me tocando para dizer isso, mas vai falar com alguém, amém? Estou contando um pouco dos meus testemunhos, um pouco da minha história aqui, amém? E eu lembro que hoje meus avós, por parte de pai, eles moram aqui em Restinga, eles moram aqui em cima, que é o seu José e a dona Tereza. E a minha avó, por parte de pai, ela também me levava na congregação cristã lá em Restinga. Alguém conhece a congregação cristã que tem lá em Restinga? Irmão, só lembro que eu entrar lá dentro e não entendia nada. Eu só lembro que eu ficava muito revoltado, porque eu muito junto com a minha avó, muito apegado com a minha avó. Só lembro que eu entrava lá dentro e não podia sentar perto dela, porque o homem sentava do lado, a mulher sentava do outro, e elas põem o véu, né? Hoje eu entendo o que é isso, mas naquela época eu não entendia. Eu só lembro que eu ficava morrendo de medo. Eu só lembro que eu orava e falava: se Jesus voltar aí agora, eu vou estar perdido. Eu era uma criança, né? Eu falava: nossa, essas mulheres de véu aí, que trem que é esse? Que é isso? E eu não conhecia nada, porque eu conhecia Maria e os outros santos. Só não me apresentaram o Deus que eu conheço hoje. Aleluia. E eu só lembro que tinha que orar, prestar atenção nos hinos, nos louvores e principalmente na palavra. Que se eu prestasse atenção, um dia lá na frente Deus ia me honrar e iluminar os meus caminhos. Glória a Deus. Posso ouvir um amém? Amém. E o meu pai, pelo que a minha mãe disse, né? Eles não entram muito nesse assunto para falar comigo. Mas pelo que a minha mãe disse, o meu pai ele era diácono da igreja, da casa do Senhor, que se eu não me engano era da Quadrangular. E o meu pai foi considerado um dos melhores diáconos da igreja. Minha mãe falava que fazia chuva, fazia sol, caía canivete do céu, meu pai estava lá orando. Glória a Porque ele Deus. orava demais, que ele pregava muito e que Deus usava ele muito em cura, libertação, revelação, tudo. Quebrava tudo. Deus usava ele no profundo. Agora hoje, se você for falar de Jesus para o meu pai, aí pensa numa briga grande. Porque para falar de Jesus para o meu pai, você tem que ser uma pessoa boa para debater. Porque se você não for, você sai de lá envergonhado. Eu acho que eu puxei um pouco ele. Né? Ele tira todo o seu argumento, tudo que você pensar. Ele vai dentro da Bíblia, fora da Bíblia, ele vai cientificamente, tudo que você pensar. Mas ele dá um jeito de arrancar o seu argumento, para ele sair vitorioso na sua frente. E a minha mãe me falou que teve um homem muito usado por Deus, que ele veio de São Paulo para Franca, e eu não sou francano, eu sou paulista. Nasci em São Paulo, cresci lá e vim para cá, eu era bem pequeno. E a minha mãe disse que esse homem foi usado pelo Espírito Santo e apontou o dedo do meu pai e falou assim: ó, se você não vigiar, vai cair você e mais 7 dessa casa aqui. Ah, foi dito e feito. Hoje o meu pai está na 5ª mulher. Hoje o meu pai não aceita você falar de Jesus para ele de jeito nenhum. Se você for falar de religião para minha família, por parte de pai, dá um problema grande. E Deus me levantou como pregador. Pensa na luta que eu passo.
que eu estudava, que eu fiz vários cursos, que eu fiz vários estudos, que às vezes eu chegava na sala do meu pai, ou na empresa que ele trabalhava, eu falava: pai, eu passei em primeiro lugar em tal curso. Eu falava: pai, eu passei em segundo lugar em tal curso. Ele falava: hoje eu não tenho tempo para você, vai falar com a minha secretária. Você marcar uma hora para ver se eu tenho tempo para você falar comigo. E eu falava para ele assim: pai, eu sou seu filho. E aí ele virava as costas e deixava falando sozinho. E pensa, eu fui crescendo com aquilo. Eu fui pegando um ódio tão grande do meu pai. Eu fui pegando uma angústia tão grande do meu pai. Mas tão grande, mas tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que eu tive 2 oportunidades para matar ele. A mesma oportunidade que Deus deu para Davi para matar Saul, eu tive para matar meu pai. E eu falava, eu bati o pé. Eu falava: eu só vou cegar quando meu pai morrer. Quando eu ver a queda dele, quando eu destruir ele. E eu lembro um dia que foi a última vez que eu brinquei, eu discuti com ele. Eu botei o dedo na cara dele e falei para ele assim: pai, eu vou ser melhor que você em tudo. Em tudo. E eu vou te provar isso. E o meu sonho era que a minha mãe me visse pregar num grande congresso. E eu preguei num grande congresso de espírito de oração e a minha mãe estava lá. O meu sonho era que a minha família inteira, por parte da minha avó, me visse pregar. Inclusive a minha bisavó, antes da minha bisavó morrer, antes da minha bisavó falecer, ela tinha 102 anos. Ela faleceu com 102 anos. E antes dela falecer, ela me viu pregar. Glória a Deus. O meu sonho também era que a minha avó, mãe da minha mãe, me visse pregar. Só que ela tem dificuldade, não consegue andar, mas ela me viu pregar pelas redes sociais. E aqui eu prego para ela todos os dias pela manhã, quando eu vou tomar café com ela. Amém. E o meu sonho, que era o mais importante, era que meu pai me visse pregar. E aí ele falava para mim, ele jogava na minha cara, que lá já era o diabo, que ele nunca ia me ver pregar. Que eu nunca ia alcançar os meus sonhos, as minhas metas, os meus objetivos, que eu nunca ia ser ninguém na vida, que eu nunca ia ser nada. Que ele falava que o Deus dele era o dinheiro, era o estudo, era a ciência, era isso, era aquilo, era riqueza, era poder, né? E eu sempre discordei disso. E uma das coisas que eu não falei, né? Que eu tenho trauma de hospital, tenho trauma de médico, é porque que todas as vezes que quando eu ia para meu pai e pedia algo para mim beber ou para mim comer, ele punha bebida alcoólica na minha mamadeira ou no meu onde eu ia beber água. Todas as vezes que eu saía do meu pai, eu ficava todos os finais de semana. Todas as vezes que eu saía no final de semana com meu pai e ia para a casa da minha mãe, eu lembro que nem para minha casa eu ia, nem para minha família eu ia ver, eu ia direto no hospital, para retirar tudo aquilo do meu organismo. E hoje, é por isso que eu tenho pavor de agulha. Eu vou para o hospital, quando eu vou para o hospital tirar sangue, fazer alguns exames, as enfermeiras dele perguntam: você desmaia? Você tem medo? Eu falo: não, eu tenho uma coisa que é pior, que é um trauma. Eu falo desse jeito. Elas falam: não, fique em paz, fica tranquilo. Todas as vezes que eu for no hospital, eu tenho que treino na base, por causa disso. Né? Eu queria que muitos homens, né, tivessem aqui. Para aqui, também continuar. Né? E queria falar muito, essa palavra, essa mensagem ia falar muito com o homem. Né? Eu sempre aprendi que o homem tem palavra. Né? Não atitude. Atitude é uma coisa, palavra é outra. Né? São duas coisas distintas e totalmente diferentes. Né? O casamento, o que é o casamento? O casamento, vou dizer o que é casamento. O casamento é quando o homem ele promete a ser fiel, ele promete a sua fidelidade com a sua esposa. Né? Aí quando o padre ou o pastor pergunta: você promete ser fiel? Não fala, nem fala só na hora, mas né? Quando é para demonstrar pro resto da vida, no dia a dia, ele demonstra. Sim ou não? Sim. E é por isso que, às vezes, muito casamento hoje nós estamos em pleno século XXI, 2023, né? Ano da tecnologia, ano do iPhone 12, 13, 14.
e por aí vai. Sim ou não? Sim. Mas hoje a gente está igual o ano de Noé, onde comprava, onde o povo comprava, onde o povo vendia, e aonde o dilúvio veio e resolveu. Eu vou falar de novo, aonde o povo comprava, o povo vendia, o povo se casava, dava por casar, o dilúvio veio e ele não veio. E hoje, infelizmente, na era que nós vivemos, no ano que nós vivemos, se você for parar para ver e pesquisar, infelizmente, hoje o divórcio tem sido uma das coisas maiores em todo o país. Em todo o país. Não é só no nosso país, mas é no mundo todo. O divórcio, a pessoa casa, namora, se relaciona, fica um mês, 2 meses, uma semana, né? 15 dias, fica uma semana e depois já vai, né? Bate o recorde, né? Igual que eu falo para meus amigos, rapaz, toma vergonha na sua cara, rapaz, vira homem, rapaz, tenha compromisso, rapaz, não faz isso, né? E eles falam, Murilo, eu sou novo, Murilo, eu sou jovem. Eu falo, mas você tem caráter, ou não tem? É verdade. A sua mãe, você que é moça, a sua mãe e o seu pai te criou para que, através do caráter deles, que é por intermédio do Espírito Santo, que o Espírito Santo colocou na vida dos pais deles, dos bisavós deles, e hoje está na vida da sua mãe, na vida do seu pai, e hoje é passado pela sua vida, é para você manter esse caráter. Aleluia. Verdade. Que é para manter um caráter íntegro, sincero e reto perante Deus. E eu quero te falar uma coisa no nome de Jesus: não roube a infância dos seus filhos, porque é uma coisa que eu me cobro muito. E a minha tia, que é mais nova, que é a mãe do Raul, ela é sempre dando comigo, né? Às vezes eu sou muito duro, e os meus primos pequenos, se lá na casa da minha avó, quem tem autoridade maior lá é eu, a minha avó e o meu outro primo mais velho. Se a gente falar uma vez e alterar as voz com os dois choram na nossa frente. Por quê? Porque tem vergonha na cara, porque respeita. E às vezes eu quero ser muito duro com eles. Eu quero ser muito duro com eles, eu quero ser muito rígido com eles. E a minha tia chega em mim, meu amigo Pipoquinha, e fala: Murilo, eles é apenas uma criança. Murilo não cobra deles. Murilo não rouba a infância deles. Eu falo: tia, mas eu amo eles tanto, mas tanto, que eu quero eles para sempre para perto de mim. Porque se eles estiverem perto de mim, eu nunca vou perder eles dos meus olhos. Verdade. Eu nunca vou perder eles da minha vista. Eu não quero que eles vá embora, vá para o mundo. E tudo que a gente ensinou para eles aqui, quando eles chegaram lá, não adianta nada. Não valeu nada. Eu falo: tia, é por isso que às vezes eu sou duro com eles. É por isso que às vezes eu sou grosso com eles. É por isso que às vezes eles me falam uma coisa, eu falo não. Eu falo: não pode sair, tem que ficar comigo, ficar vovó. Tem que estudar, tem que orar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo outro. E a minha tia fala: Murilo, eles são apenas uma criança, tem que deixar eles viver. Você tem que deixar eles brincar. Eu deixo eles brincar tudo, tal.
cuidando da minha avó. Ela quer ficar o tempo todo com a minha avó, o tempo todo comigo. E por aí vai, tá? A gente nessa área, tanto eu como minha tia, a gente passa uma luta muito grande por causa disso. E eu sempre cuidei deles, desde quando eles eram pequenos, desde quando eles tinham esse tamanhozinho, dessa bênção aí de Jesus. A minha tia me ensinou, né? Eu não sei porquê, mas eu falo para minha mãe que eu amo menino. Que quando eu casar, e minha esposa ficar grávida, eu vou orar para Deus mandar uma menina. Eu não sei porquê, eu só sei que quando a minha priminha Maria Clara nasceu, e eu peguei ela no braço, e eu peguei ela no colo, o que estava no meu coração automaticamente, através da vida dela, Jesus quebrou. E Jesus foi quebrando, através da vida dos meus primos. Sabe quanto tempo demorou para eu pedir perdão para meu pai? Demorou 20 anos. E eu falei que eu ia pedir perdão para meu pai quando ele estivesse na cama do hospital, na beira da morte, ou quando ele estivesse morrendo. Eu falei desse jeito. E eu falava que eu era crente. Mas crente até o diabo é. Uma das minhas orações sempre eu falava: Jesus, me liberta por inteiro e transforma o meu caráter. Muda o meu caráter. É, Deus. Me quebranta, Jesus. Faz algo novo. Restaura minha vida, minha casa, minha família e me transforma em uma pessoa nova. E eu lembro que o Espírito Santo sempre falava para mim, meu amigo Pipoquinha: se você não liberar o perdão, não tem como eu fazer nada. Se você não abençoar quem te amaldiçoou, não tem como eu fazer nada. Se você não abraçar quem desejou seu mal, não tem como eu trabalhar, não tem como eu fazer nada. E às vezes eu achava que a culpa não era minha, eu achava que a culpa era de Deus, porque Deus falava aquilo lá para mim, aí o ódio que eu tinha, ele ficava maior. Por causa do meu ego, do meu orgulho, da minha prestoteza, às vezes quando eu falava: Deus, eu preciso de você, e Deus falava sempre para mim: filho, no seu momento de ódio, no seu momento de raiva, você não consegue me ver. O Espírito Santo está bem na nossa frente, mas se a gente tiver ódio no nosso coração, a gente não consegue enxergar. A gente não consegue ver Ele. E é por isso que eu digo para vocês, no nome de Jesus, não roubem a infância do filho de vocês.